Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre técnicos desanimados, técnicos pensando até mesmo em desistir. Eu resolvi criar esse vídeo porque na minha última live que nós tivemos, toda segunda, toda quarta, a gente faz uma live tirando a dúvida dos inscritos do canal. Inclusive, se você quiser, aparece segunda, quarta, Portal Refrigeração no YouTube às 20 horas. Legal? Aparece lá, aparece para assistir. Se tiver alguma dúvida, aparece. É aquele tempo que eu tenho para ajudar todo mundo. Não dá para ajudar todo mundo porque é muita gente, mas a gente vai respondendo na medida do possível, certo? A quantidade que dá no período de 1 hora. É 1 hora de live. Beleza? Bom, vamos lá para o assunto de hoje. Já estou enrolando demais. E um dos inscritos do canal, ele colocou lá, dizendo que ele pegou um serviço, estava dando muito trabalho e que ele estava muito desanimado, tá? Passou até pela cabeça dele desistir. Certo? Aí eu fiquei alarmado, dei alguns conselhos para ele, prometi que ia fazer um vídeo legal falando a respeito, como vencer o desânimo, como tirar essas ideias da cabeça. Primeiro, eu sei do potencial dessa carreira de técnico de refrigeração, técnico de máquina de lavar. Eu sei que tem um potencial muito grande para você não somente sobreviver, porque a questão não é essa, não é sobreviver, é viver de refrigeração e prosperar como técnico, tanto de refrigeração quanto conserto de máquina de lavar. Eu sei que tem muito potencial nessa profissão, mas alguns técnicos, eles cometem alguns erros, não sei se eu posso chamar de erro, mas algumas atitudes que podem causar desânimo e até mesmo levar o camarada a desistir. Certo? De vez em quando, algum técnico entra em contato comigo, alguém que está começando, entra em contato comigo, olha, eu acho que eu vou desistir, ele está pensando até em vender as ferramentas dele. Eu falo, calma, vamos conversar primeiro, vamos ver o que está acontecendo, vamos organizar. Então esse vídeo, basicamente, é isso. Eu vou te dar algumas dicas do que fazer, certo? Para vencer o desânimo e para não desistir. Primeira coisa é aqui na cabeça da gente, tá legal? Todo mundo, às vezes, quando começa, ele tem assim na mente, na imaginação, que tudo vai correr bem, que não vai ter problema, vai ser só vitória, só, sabe, tudo dando certo. E muitas vezes não é assim. O técnico, tanto de refrigeração, conserto de máquina de lavar, ele é um resolvedor de problemas. E tem problemas que são mais fáceis de resolver, tem outros que são bem difíceis de resolver. Então, a primeira coisa que você tem que ter na mente é aqui, certo? A primeira coisa que você vai ter que acertar é aqui. Você vai ter que entender que, em alguns casos, não vai ser tão fácil como você imaginava. Por exemplo, deixa eu dar algo que aconteceu comigo, real. Quando eu fiz o meu curso, lá em 1900 e Guaraná com rolha, foi um curso presencial, certo? E eu fiz os dois cursos, refrigeração e conserto de máquina de lavar. Naquele tempo, era um combo, certo? Então, uma das primeiras máquinas de lavar que eu peguei, porque acontecia o seguinte, deixa eu explicar como é que era a aula. A gente chegava, era aquelas máquinas, quando eu fiz o meu curso, eram aquelas máquinas antigas da Brastemp, aquelas de 4 kg com o cesto esmaltado, bem antigo, ó, tal da plenomática, certo? Era aquilo que tinha naquela época, certo? Então, quando a gente chegava para a aula de máquina de lavar, o professor chegava, chamava os alunos, então a gente, por turma, tinha mais ou menos 15, 20 alunos. Aí o professor chegava com uma caixa de ferramentas e falava, olha, desmonta essa máquina aí. Aí juntava os alunos lá, em 5 minutos no máximo, a gente desmontava a máquina inteirinha, com a maior facilidade, certo? Quando faltavam uns 10 minutos para acabar a aula, o professor falava, agora vamos montar a máquina.
Em 5 minutos a máquina estava montada, as ferramentas estavam conferidas e acabou. E aí criou na minha cabeça a ilusão de que ia ser muito fácil. Então a primeira máquina que eu peguei, ela estava com... Não me lembro qual era o defeito. Eu acho que era um furo no tanque. O tanque dessas máquinas não eram de plástico como as de hoje, tá? Era de aço, então ele enferrujava e vazava. As de hoje são bem melhores, tá? As de plástico são bem melhores, tá? Quem não viveu aquela época não sabe o que era complicado, aquelas máquinas antigas. E aí eu fui naquela mesma alegria de chegar, ia desmontar, tudo bem, lá a gente estava em 15, 20 alunos desmontando, mas eu tinha certeza que eu sozinho, se lá a gente gastava 5, eu ia gastar no máximo 15 trabalhando sozinho. Era só soltar aqui, apertar ali e tal, resolvi o problema. Meu amigo, as peças não soltavam. Foi uma luta terrível para conseguir desmontar a máquina. Aí eu tive que aprender os macetes, porque o professor não ensinou. Essas máquinas, elas tinham um bloco em cima que segurava o agitador. Você precisava esquentar aquele bloco para poder tirar ele. Se você não esquentasse, ele não saía. Tinha uma outra porca que segurava o cesto. Meu amigo, você tinha que colocar ali uma chave, ou no meu caso era uma talhadeira, eu colocava ali e batia com a marreta para poder girar a porca, para soltar. E cada operação dessa era 1, 2 horas. Então, na aula era muito fácil. Por quê? Porque aquela máquina da aula, todo dia, montava e desmontava, montava e desmontava. Então ela era toda frouxa. Era tranquilo. Aí o dia que eu peguei uma máquina de verdade, da vida real, toda colada, toda lascada, foi difícil. Então, o que aconteceu? Eu poderia ter desistido ali. Fala, pelo amor de Deus, eu não quero mais, vou desistir aqui. Mas eu encarei o seguinte, eu encarei como se fosse mais uma aula, entendeu? Então, quando você passa a encarar os problemas como um aprendizado, aqui na sua mente você não cogita em desistir. Então, você vai pegar geladeira, certo? Então, você assistiu na aula que provavelmente o defeito é isso, o defeito é aquilo. Por exemplo, eu estava conversando hoje com um aluno meu que ele estava meio preocupado que ele ia ter que trocar a resistência de uma geladeira frost free. E ele estava preocupado me perguntando se a tubulação quebrasse e vazasse o gás, o que ele ia ter que fazer? Aí eu falei, primeira coisa, você vai relaxar. Você não pode pensar no pior cenário. Pode acontecer? Pode. Mas sabendo disso, que pode acontecer de romper ali uma tubulação, você vai tomar mais cuidado ainda. Tá certo? Então você não vai criar na sua cabeça o pior cenário. Pode acontecer? Pode. E provavelmente um dia vai acontecer? Vai! Já aconteceu comigo. E quando acontecer com você, que está me assistindo agora, você vai desistir por causa disso? Não. Então você vai se precaver para que isso não aconteça. E quando acontecer, tem certas atitudes que você já tomou antes que você vai resolver o problema sem muito... Lógico, feliz você não vai ficar o dia que acontecer isso, que você for trocar uma resistência e quebrar um tubo e vazar o gás, você vai ter que fazer o reparo. Então o que eu ensino? Ensino que isso pode acontecer. Se você tiver muito serviço, provavelmente vai acontecer, como já aconteceu comigo, como já aconteceu com técnicos que eu conheço. Acontece, vai acontecer. Agora, o que eu faço a respeito? Primeira coisa, por exemplo, já que a gente entrou nesse assunto, não tem muito roteiro, tá, esse vídeo, tá? Então eu vou falando, eu tenho aqui mais ou menos uns assuntos para colocar aqui, mas já que eu entrei nesse, deixa eu dar uma dica para vocês. Aprende a cobrar. Então uma das coisas que faz a galera desistir é porque ele não cobra direito. E aí aparece mais alguma coisa no caminho, e aí, como ele cobrou pouco, ele não tem gordura para gastar, entendeu? Aí fica no prejuízo, aí o cara quer desistir. Ah, meu Deus, tomei um prejuízo, vou desistir. Calma. Primeiro, cobra direito, certo? E provavelmente não vai acontecer. Então vamos lá, vamos falar sobre essa resistência.
Para quem não sabe do que eu estou falando, quem ainda não é técnico de refrigeração, existe uma peça na geladeira que chama resistência de degelo. Ela fica colada ali com o evaporador da geladeira. O evaporador é onde o gás passa e faz o frio. Para trocar essa resistência, você tem que mover esse evaporador. E é bem arriscado, porque esse evaporador ele tem 2 tubos aqui, e se você não tomar cuidado, você pode quebrar esses tubos. Certo? É isso que pode acontecer, como já aconteceu comigo, como já aconteceu com muita gente, então tem que tomar bastante cuidado, tá certo? Sabendo disso, uma resistência hoje custa mais ou menos, não vou nem olhar o preço, mas por volta aí de uns R$60, porque depende muito do modelo, da marca, entendeu? Por volta de R$60. Aí o cara sem noção, sem experiência, sem noção que eu falo, o cara que está começando, certo? Sem experiência, sem malícia também, no bom sentido, a malícia de que pode dar ruim o serviço. Ele chega, custa R$60. Vou cobrar quanto de mão de obra? Vou cobrar 60. Vai se lascar, entendeu? Por quê? Porque se der ruim, ele vai tomar um baita prejuízo. Então, quando você pegar um serviço desse, a resistência custa 60, mas sempre tem esse risco de romper um tubo. Tem o risco. Eu já troquei dezenas. Eu rompi uma vez, tá bom? Estragou, mas aconteceu, tá bom? Então, sabendo que isso pode acontecer, eu não vou cobrar R$120 para trocar uma resistência. Vou cobrar 350, vou cobrar 380 ou mais, dependendo aí da situação, você pode cobrar. Mas eu acho que é um preço relativamente justo esse daí. Por quê? Primeiro, porque é arriscado. Segundo, porque também dá trabalho para fazer. É delicadinho, não é difícil, mas dá trabalho e pode dar ruim. Entendeu? Se você se precaver antes, o dia que acontecer, você vai ficar chateado? Vai. Você vai ficar triste? Vai. Mas você não vai pensar em desistir. Certo? Porque você já ganhou antes. Você já trocou muita resistência o dia que acontecer isso daí. Certo? Você já cobrou bem. Então você está com caixa sobrando. Certo? Mesmo que nesse serviço em particular você empate. Vai empatar, provavelmente, mas prejuízo você não vai tomar, certo? Vai empatar, porque você vai ter que fazer lá as adaptações, vai ter que colocar gás, vai ter que fazer vácuo, trocar filtro, etc, etc. Aí você sabe o que é que você tem que fazer, certo? Talvez empate, mas prejuízo você não vai tomar. Então, primeira coisa aqui, e quando acontecer, é um aprendizado, certo? Porque às vezes o cara ele fica tão tranquilo, ele já fez tantas vezes o serviço, que ele faz meio sem cuidado. E aí é numa dessa onde acontece a tragédia, tá bom? Então, quando você pegar um serviço muito complicado, entenda aquele serviço como se fosse um aprendizado. É como se você estivesse numa aula, entendeu? Não está tendo lucro, mas está aprendendo. E o aprendizado, mesmo que tenha algum custo, algum prejuízo, ele vai servir para a vida toda, ok? Uma outra questão que acontece muito também é do técnico, às vezes, ele querer pegar tudo que aparece. Eu não pego tudo que aparece. Tem serviço que eu largo mão, que eu não vou encarar. Por exemplo, geladeira muito mexida, eu não pego. De vez em quando eu converso com alunos meus que eles encaram, às vezes, uma geladeira toda mexida. Se tá toda mexida, eu não pego, porque eu não sei o que o cara fez. Às vezes, tem camarada de maldade, ele chega, inverte uma fiação, troca um fio de posição, e aí você se lasca todo, tentando acertar, tentando arrumar o problema. Então, eu não pego. Não pego marca esquisita também, certo? Porque, olha, no Brasil, tipo 90% das geladeiras é 3 marcas. 3 marcas, no máximo 4 marcas principais. As máquinas de lavar, a mesma coisa, 3 ou 4 marcas. Eu consigo pensar em 3 marcas que dominam aí 90% do mercado nacional. Então as outras, tipo assim, eu dispenso. Por quê? Vai dar trabalho, às vezes, de você encontrar peça, encontrar um manual técnico para poder te ajudar. Então evita também coisa complicada demais. Vai no mais tranquilo, tem muito serviço. Se você divulgar bem, trabalhar bem, não é vergonha você chegar
e fala, não, com isso daí eu não mexo, com essa marca eu não mexo. Tá legal? Por falar em não mexo, deixa eu fazer um convite para vocês. Tá legal? Porque eu lembrei agora, é, já que eu falei essa frase, eu quero fazer um convite para você que quer aprender a trabalhar com refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais. O local é no portal Refrigeração. Eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Do site, do portal, tá bom? Entra lá, portalrefrigeração.com, entra lá, lá tem todos os nossos cursos. Para você que não sabe nada, pode vir na confiança, porque a gente começa do zero absoluto, e à medida que você vai assistindo às aulas, você vai evoluindo até se tornar um profissional altamente qualificado. E você que já é um profissional da área, mas sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, o portal é para você também. Por exemplo, tecnologia inverter para refrigeração. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu montei o módulo tecnologia inverter está dentro do curso de refrigeração. Em setembro do ano passado, então já vai para um ano que eu coloquei esse módulo no nosso curso, eu comprei uma geladeira novinha, uma geladeira inverter novinha, para fazer algumas aulas, para fazer alguns testes com ela, correto? E não foi muito fácil encontrar, não tinha muitos modelos inverter quando eu comprei em setembro do ano passado. Quando foi domingo passado, fim de semana, minha esposa, ela queria tomar um sorvete no shopping, certo? Ela insistiu, falava, vamos para o shopping. Aí eu dei uma passada em uma loja, Casas Bahia. Tem Casas Bahia aí na sua região? Então, fui na Casas Bahia. Fui na seção de geladeira dar uma olhada nas geladeiras, né? Técnico é assim. Não pode ver uma geladeira que já quer fuçar, principalmente coisa nova. E uma coisa que eu reparei, olha, todas as geladeiras que eu olhei na loja, eu não olhei todas, porque nem todas dava para você ver a parte de trás delas. Mas as que deu para ver a parte de trás, eu olhei. Todas elas estavam com compressores inverter. Então, tecnologia inverter é um negócio que chegou para ficar. Então, o ano passado foi difícil de eu encontrar uma geladeira inverter do jeito que eu queria para montar minhas aulas. Domingo passado eu fui, todas as que eu vi eram inverter. Então, eu poderia ter escolhido tranquilamente qualquer uma que seria boa para o meu curso. Ok? Então é o que vai dominar. Então quem não dominar a tecnologia inverter está ficando para trás, tá bom? E no meu curso tem. E o valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. E deixa eu dar só mais uma dica. O curso de controlador digital. Eu falei por quê? Porque às vezes tem técnico. Quando eu falei aquele negócio, tem técnico que não pega tudo, né? Ninguém é obrigado a pegar tudo. Mas uma coisa que é muito legal de você pegar, quando aparece, tem muito técnico que deixa de pegar equipamento com controlador digital. Meu amigo, é tranquilo, é fácil de arrumar e dá muito dinheiro. Hoje, agora há pouco, um técnico meu ligou para mim, ele foi chamado para ver uma geladeira que não estava gelando, chegou lá, era só regulagem, algum funcionário foi lá e mexeu no controlador digital e desregulou o controlador digital. Meu técnico foi lá, regulou, 5 minutos estava pronto, R$350 no bolso, tranquilinho. Cara, você vai deixar de ganhar essa grana? Tá? E dá para ganhar muito mais, isso daí é o mínimo, tá? Que a gente ganha com controlador digital, beleza? Link na descrição, vem estudar comigo e vamos... Deixa eu dar as últimas dicas aqui para você não desistir, beleza? Deixa eu só colocar aqui minha tela para girar. Ótimo. Última dica para você, principalmente essa é para quem está começando mesmo. Treina bastante. Primeiro, escolhe um bom curso. Eu já falei do meu curso, já fiz o meu jabá, tá bom? Se não quiser vir estudar comigo, existem outros cursos? Deve existir, tá? O meu, na minha opinião, o meu é o melhor, mas deve ter outros cursos bons também. Estuda bem, estuda primeiro. Tem gente que tenta aprender tudo pelo YouTube, tudo pela... Sabe? Videozinho do YouTube. O problema do YouTube, sabe qual é? Tem muito vídeo bom? Inclusive tem meu, eu tenho mais de 1000 vídeos no YouTube.
certo? O problema do YouTube é que tem os vídeos bons e tem os vídeos ruins, ensinando coisa errada. Então, primeira coisa, compra um curso bom, estuda, um curso que tenha suporte, tipo o meu. Todo dia de manhã eu tô lá tirando dúvidas dos meus alunos. É o meu café da manhã, de segunda a sexta, tomo o café da manhã, sento e respondo os meus alunos. E só faço outra coisa depois que eu respondo o último aluno, tá? É minha rotina da manhã de todo dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo não, pelo amor de Deus, eu não quero saber de problema, tá certo? É para descansar. Então, escolhe um curso bom, que tenha um suporte legal. Outra coisa bem legal é você treinar bastante em casa. Arruma uns equipamentos velhos, uma geladeira velha, certo? Conserta. Se der conserto, você até consegue tirar algum dinheiro, revende. E vai fazendo isso até você pegar firmeza. E não pensa em desistir. Não pensa. Certo? Pede ajuda. Aparece na nossa live de segunda e de quarta. Pergunta para o professor, né? Tentar te ajudar. Mas não desiste. Certo? Eu sei do potencial que tem essa carreira. Sei porque eu vivo isso todos os dias da minha vida. Todos os dias não. Mais de 30 anos. Eu vivo de refrigeração, de conserto de máquina de lavar, então eu sei que dá. Já pensei em desistir? Já. Lá no começo eu quase desisti, quase. Felizmente eu tinha alguém do meu lado que falou, olha, não, vamos tentar mais um pouco. E aí, tudo isso que eu estou passando para você, coisa que eu já passei, coisa que eu já pensei, mas felizmente eu resisti e estou aqui até agora. Galerinha, vale o seu like? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa algum tipo de comentário, deixa um tema que você gostaria que a gente tratasse aqui no portal. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.